Estamos de volta aqui então para o segundo bloco do Psicologia em Movimento de hoje, um programa sobre saúde mental que é feito por você e para você. E a temática é habilidades sociais com a psicóloga Ingrid Schenkel. Ingrid, eu estava te perguntando antes a questão assim, de uma criança que sai do ambiente familiar, que as pessoas do contexto não têm habilidades sociais tão desenvolvidas. Ela é inserida dentro do contexto escolar e ela é muitas vezes criticada por ter comportamentos que até então ela nem entendia que eram errados, porque ela aprendeu, né, a partir da modelação que ela teve. Como lidar com essa criança? O que pode ser feito com relação com essa criança dentro do contexto escolar? Professores, enfim, colegas. Daí a gente já vai partir, acho que, do pressuposto de que se os professores têm habilidades sociais bem desenvolvidas, eles vão talvez conseguir ter empatia de entender, e normalmente os professores têm muito isso, porque já escolhem às vezes essa profissão por conseguir entender e querer cuidar muito bem de crianças, assim, né? Eles vão conseguir entender que muitas vezes a criança está vindo de um contexto, assim, que isso não é muito usado, assim, que isso não é muito desenvolvido, e a partir disso talvez conseguir até ter mais tolerância, de novo, habilidades sociais, ter mais tolerância, respeito, cuidado em relação àquela criança, inclusive talvez algum tipo de estímulo. Então, o que a gente sabe hoje em dia até das habilidades sociais educacionais, assim, educativas, não me lembro o termo bem, é que determinados comportamentos a gente tem que validar que a criança faz de bom, né? Ou seja, se a criança tem um comportamento interessante, ok, pro ambiente, a gente valida, fala o quanto aquilo é bom, porque muito, e tudo quase que a gente for falar de habilidades sociais, é feito pela consequência, né? Então, se é validado, né, digamos, se o marido vai lá e lava a louça, e a gente valida, dá beijinho, agradece, Reforço, etc., né? é bem provável que isso volte a se repetir, o famoso reforço, né? Agora, é bem provável que se daqui a pouco a gente simplesmente pegue e não faça nada, ou diga, realmente não fez nada além da tua obrigação, assim como às vezes na escola a criança escuta, né? Acaba gerando uma consequência negativa, porque aquilo é quase uma punição para a criança, né? E acaba não tendendo a se repetir, até porque ninguém faz e fica insistindo muito tempo em algo que não traz benefícios, né? Que não tem uma recompensa. Então eu penso que talvez o papel dos professores vem muito nesse sentido, assim, conseguir talvez identificar o que aquela criança talvez tem de déficit em habilidades sociais, né? E muito por esse contexto, assim, e conseguir devagarinho estimular. Lembrando também que nem tudo, assim, é regra, né? Então, é dizer, tu tem que fazer isso, né? E sim, às vezes, a forma como ela trata a criança acaba sendo uma forma de modelar, né? Então, eles são modelos, Ele tem, acaba tendo outro espelho, né, a criança, né? Exato. Eu estou me lembrando agora assim, da questão de mudança de comportamento de crianças, que se fala assim, que é para pais, enfim, que a gente não tem um comportamento que a gente não quer que ele se repita, a gente fala sobre esse comportamento que não é adequado, mas a gente oferece uma alternativa, né? Porque só dizer para a criança, não pode fazer assim, o que eu faço, afinal de contas, né? Ainda mais que ela vem num contexto familiar que só faz aquilo, vai para uma escola, ela tem que ser oferecida alternativas para elas, né? Com certeza, Em termos de habilidades sociais, eu sei que é um tema que tu gosta, eu gosto também, que a gente vai puxar a terapia dos esquemas agora. Vamos pensar assim no quanto nós termos, enquanto criança, as nossas necessidades emocionais básicas atendidas, né? Porque agora que eu tenho feito estudo na terapia dos esquemas, sei que trabalha com isso também, como fica claro muitas vezes, né? Como fica mais compreensível algumas formas de comportamento, alguns esquemas que a pessoa tem ao longo da vida, quando se começa a buscar aquelas necessidades básicas, emocionais básicas, que a criança não percebeu como devidamente atendidas. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre elas, se não for muito esforço, sacrifício para ti. Só que não. Tá. Então, eu não acho que, não sei se todo mundo sabe, bem provável que não, assim, mas a terapia do esquema entende, então, que todos nós nascemos, assim, com determinadas necessidades emocionais, tanto emocionais quanto fisiológicas, claro, para serem atendidas, ou seja, todo mundo precisa disso, né? E a gente nasce com determinado temperamento já, ou seja, a gente já nasce assim com uma predisposição, às vezes a ser mais sensível ou não, a ser mais tímido ou não, a ser mais irritado ou não. E conforme o nosso ambiente vai nos proporcionando necessidades emocionais que a gente precisa, a gente vai ficando suprido naquelas necessidades, vai se sentindo aceito, vai tendo autonomia, vai conseguindo entender que as nossas emoções são válidas e a gente pode expressar.
vai conseguindo entender que a gente tem limites, ou seja, conforme a gente vai crescendo e os nossos pais forem nos dando assim esse amor, esses limites que são necessários para a criança também, né? Essa validação dos nossos sentimentos, das nossas opiniões, de tudo que vem com a gente, inclusive incentivando a nossa autonomia de buscar, né? Eles não só dando nas nossas mãos, assim, mas nos incentivando de buscar, de ser criativo, de poder explorar o mundo, de nos dar, de certa forma, segurança, afeto, carinho, vínculo. Quando eles conseguem suprir tudo isso, a gente fica, digamos, cheinho por dentro, assim, e a gente consegue explorar com muito mais facilidade o ambiente, né? Só que isso no mundo ideal, né? A gente sabe que todos nós desenvolvemos esquemas, que é quando essas necessidades emocionais não são supridas, e esses esquemas são como se fossem feridinhas emocionais, que mais o senso comum entende assim, né? Que vez ou outra acabam machucando um pouquinho a gente. Então, digamos que eu estou numa relação conjugal e eu acabo sendo muito agressiva. A gente interpreta, poxa, dificuldade de habilidades sociais, a pessoa não consegue talvez ser empática, está sendo muito agressiva com a outra. E daí a gente vai pensar, tá, mas o que terapia do esquema, habilidades sociais, o que uma coisa está tendo a ver com a outra? Não estou entendendo nada, né? O quanto pode ser que daqui a pouco o meu parceiro, minha parceira, enfim, fez alguma coisa pra mim. Isso não quer nem dizer que eu não tenha comportamentos adequados, ou seja, habilidades sociais para lidar com determinada coisa que aconteceu. Mas ele ou ela tocou em uma feridinha emocional que eu tinha, que é talvez, tenho medo de ser abandonado, ou daqui a pouco fez alguma coisa, ele tá com alguma má intenção, ela tá com alguma má intenção pra cima de mim. Isso vai dar ruim. Melhor eu já ser firme, ser duro, porque daí ele ou ela vai entender que eu tô ligado assim nessa segunda intenção. Ou daqui a pouco, ele quer que eu seja submissa, ela quer que eu seja submissa a qualquer coisa que a pessoa desejar. Sendo que na verdade nem é a intenção da pessoa. A pessoa às vezes faz de bom grado, até coisas boas às vezes acabam tocando nessas feridinhas. E essas feridinhas são padrões emocionais tão profundos e grandes na gente, né, Mara? Que acabam fazendo com que a gente simplesmente, instintivamente, assim, tenha respostas comportamentais, né, estilos de enfrentamento que a gente fala, respostas comportamentais, às vezes bem discrepantes e que não facilitam o relacionamento, né. Então, eu acho que mais ou menos assim... Eu acho que sim, porque a gente pensa muitas vezes assim, a pessoa não tem, a pessoa não teve capacidade, a pessoa não conseguiu. Só que isso vamos pensar um adulto, no meio acadêmico, no meio profissional, mas isso a gente fala assim, o que acontece na infância não fica na infância, né? Que é uma expressão que é bem legal, assim, que a gente faz todo sentido, de quanto, vamos dizer, não ter percebido alguma necessidade básica atendida, emocional básica atendida, pode impactar, né, desenvolvimento de crenças, de esquemas, enfim, ao longo da vida. E às vezes a pessoa consegue ter um comportamento com habilidades sociais, alguns meios bem, né, e outros não, justamente por isso, né. Mas como eu consigo no meu trabalho, se fala muito assim, mulheres que são bem sucedidas, mulheres que se empoderam no trabalho, mulheres que lideram, mas que nos seus relacionamentos acabam tomando uma atitude totalmente diferente, muitas vezes submissa, né. E então, mas o que está acontecendo? Então, muito tem a ver, né, com essa relação com as feridas que tu falaste, com a questão de necessidades básicas na infância. Com certeza. Até porque, né, no meio social a gente vai modelando a partir de outros. Eu vejo a Mara, admiro a Mara, vejo aquele comportamento, eu simplesmente replico, faço igual. Não que talvez eu me sinta tão segura quanto a Mara, talvez a minha feridinha tá ali comigo. Mas como é só um comportamento, às vezes eu consigo modelar. E tem outro detalhe que eu me lembrei agora. Às vezes a gente mudando o comportamento, a gente consegue mudar a crença, ou seja, amenizar um pouquinho essa feridinha, assim, né? Claro que a terapia faz isso de forma muito mais efetiva e talvez até rápida, né? Só que quando a gente muda determinado comportamento, a gente acaba vendo consequências diferentes daquelas que a gente costumava ter, né? E daí com isso acaba desenvolvendo um novo conjunto de crenças. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu nunca vou lá me expor para fazer uma palestra, porque eu penso que as pessoas vão daqui a pouco, sei lá, não vão entender, vão rir, etc. Quando eu faço esse comportamento, tento desenvolver essa habilidade social comportamental e eu vejo que nada disso acontece,
eu penso, poxa, Começa não a é questionar tão minha ruim crença, né? assim, exato. Poxa, mas não é tão ruim assim, as pessoas nem riram de mim, deu tudo bem, muita gente elogiou. Então a gente vai tendo outro tipo de evidência, de dados, de realidade que vão fazendo com que aquela crença ou aquele esquema vá se reduzindo, né? Então, olha como uma coisa está interligada Sim, com a sim. outra, né? Não tem como tu dissociar, né? Exato. A gente está agora, assim, Ingrid, no Setembro Amarelo, né? Eu digo, é um mês que se fala muito sobre suicídio. Tem várias ações acontecendo na cidade, assim. Em termos de habilidades sociais como prevenção de comportamentos suicidas, como a gente poderia ver isso? É que habilidades sociais eu vejo como promoção de saúde mental. Tá. Então, quando a gente pensa que habilidades sociais são esse conjunto de comportamentos que a gente pode treinar, acaba que se a gente melhora a comunicação, dá limites para abusos, assim, ou coisas que a gente não concorda vindo dos outros. Uma habilidade social que eu até tinha me esquecido, mas que eu agora olhei aqui, a gente conseguir expressar as nossas emoções, expressar afeto, conseguir criar esses vínculos emocionais, acaba fazendo com que a gente melhore nossa rede de apoio, nossa rede de amizades, acaba conseguindo com que a gente possa pedir ajuda, né, quando a gente não tá tão legal e talvez tá com uma depressão ou pensando em um suicídio, faça com que a gente tenha mais qualidade de vida, faça com que fique tudo ok nas relações, faz com que a gente sinta muito mais alegria, porque a gente consegue expressar o que tá bom, assim como expressar o que não tá bom, e ser muito mais atendido. E o ambiente devagarinho vai mudando conforme as nossas necessidades. Então, eu acredito que quando isso acontece, a margem para pensar em suicídio acaba diminuindo, porque a promoção de saúde mental é muito grande, assim, né? Tu vai trabalhando no aspecto positivo, ele vai se ampliando. Exato. E com isso o negativo vai diminuindo. Exato. Porque como a gente é ser social, a gente é todo mundo dependente uns dos outros, assim, né? E acaba que quando a gente tá se sentindo aceito, pertencente, vinculado assim ao meio social e às pessoas que são importantes pra gente, e vendo que aquele relacionamento familiar, conjugal, de amizade, no trabalho tá indo bem, porque as pessoas nos entendem e a gente consegue se fazer entender também, expressando as coisas que estão legais e não tão, a gente vai cada vez mais criando laços e vínculos, o que faz com que cada vez mais a gente precise ter crenças de não sou entendido, as pessoas não me amam, as pessoas não gostam de mim, não levam a sério as coisas que eu falo, ou eu me sinto insegura, eu me sinto não amada. Então, todo esse tipo de crença devagarinho vai diminuindo, só que para isso a gente precisa ter a coragem de conseguir realmente se expor, de conseguir comunicar o que não tá legal, de conseguir fortalecer os vínculos e afetos legais, talvez através de elogio, através de mensagem, através de carinho, etc. Né? Faz bem. Agora, só para fazer agora nosso encerramento, que a gente está um minutinho do final, a gente ouve muito, eu tenho certeza que tu ouve também, de pessoas que chegam para a gente no consultório e dizem que não sabem dizer não, né, para os outros. E aí uma pergunta que eu faço, e eu deixo aqui no ar para vocês também, se quando a gente não diz não para o outro, ou seja, eu não consigo dizer não para o outro, se eu já não estou dizendo não para mim. Então, na verdade, nós sabemos dizer não, só que às vezes não para o outro, apenas para nós. Dizemos não para as nossas necessidades, para as nossas prioridades, mas não dizemos não para o outro. Então, sim, a gente sabe dizer o não, só que depende para que lado que a gente deve ir, né? Bom, a gente encerra então aqui o nosso Psicologia em Momento de hoje. Ingrid, obrigada pela tua participação. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos assistiram.